O Grupo Amplitude de Comunicação, a partir de agora, passa a transmitir a segunda entrevista das nossas entrevistas com os pré-candidatos. Seguindo as regras, primeiro tivemos um sorteio. Carlos Sirena está aqui com a gente, pré-candidato à prefeitura. Funcionará como ontem, mas eu vou repetir para você em casa. São 2 minutos de apresentação, 10 perguntas com temas variados envolvendo a administração pública, no qual o entrevistado responde em 2 minutos. O entrevistador tem direito a fazer uma nova pergunta usando 30 segundos e o entrevistador complementa com mais 1 minuto. No final, teremos um espaço de 3 minutos para as considerações finais e também a pergunta de número 11, que é a mesma adotada para todos, a única, que são: quais os critérios adotados para indicar os secretários? Tudo é no cronômetro para que sejamos justos. Recebo aqui nos estúdios o meu companheiro Paulo Becker, o jornalista Paulo Becker. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos da Amplitude. Bom dia, Juara, Vale do Arinos. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, prefeito. Obrigado pela sua presença e cá estamos nós mais uma vez para uma série de questionamentos ao pré-candidato Carlos Sirena. Lembrando que a entrevista está sendo transmitida nesse momento tanto na página da Rádio Amplitude FM 88.7 quanto na página da TV Amplitude Juara. Às 11 horas no Balanço Geral e às 6 da tarde também no Cidade Alerta. Na íntegra, como prometido. Pois aí é um espaço amplo para que todos, em horários diversos, possam acompanhar aí o pensamento dos pré-candidatos. A ordem das perguntas será escolhida pelo próprio pré-candidato através de um sorteio com a nossa cumbuquinha, canequinha do Nortão da Sorte com os números aí. Ok? Começamos então. Preparando aqui o nosso cronômetro, recebo o Carlos Sirena. O senhor tem 2 minutos para a sua apresentação pessoal. Fale um pouco do senhor e o que te motiva a ser pré-candidato a prefeito. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fernando Antônio. Bom dia, Paulo Becker. Bom dia ao Cláudio, a Jéssica. Um bom dia a todas as famílias juarenses. É um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E eu falo aqui então como pré-candidato a prefeito pelo Partido do Democratas. Meu nome é Carlos Amadeu Sirena, mais conhecido por Carlos Sirena. Eu nasci, você que nos acompanha, nasci numa cidadezinha pequena, lá do interior do Paraná, na região noroeste. Fui criado numa vida bastante simples, de pecuária, de café, de sítio. Essa foi a minha vida. A partir dali, eu fui para fora, Maringá, tenho uma formação profissional, sou zootecnista. Voltei então para minha cidade natal. Lá eu fiz aquilo que eu sempre repeti, falo e vou continuar falando. Uma das melhores coisas da minha vida, que foi o meu casamento. Casei com a Silvia, são 35 anos de casamento. Nós temos 2 filhos, o mais novo é um advogado, o mais velho é um dentista. E a nossa vinda para Juara foi em 1992. Eu já vinha para cá anteriormente, mas definitivamente em 1992. Além da minha bagagem cultural, além daquilo que eu tive como vida, eu também carrego alguns princípios, alguns preceitos que meu pai sempre me ensinou e não abro nunca mão deles. O princípio da honestidade, primeiro. O princípio de trabalhar para conseguir aquilo que você tem. A valorização, acima de tudo, da família e principalmente respeitar os outros, independente de raça, de cor de pele, de credo, de religião, enfim. Esses são alguns princípios que eu não abro mão. Isso sou eu e estou aí à disposição de vocês. Ok, em cima do tempo. Nesse momento, então, Paulo Becker vai abrir com a primeira pergunta. Fica à vontade, Paulo. Pois é, e virar a cumbuca aqui pro lado do candidato para que ele tire e leia o número que está aí no papel. Número 9. Pergunta de número 9 eu vou ler, candidato, porque elas foram todas redigidas e para não fugir do tema aqui, tá bom? Então vamos com a pergunta número 9 para o pré-candidato Carlos Sirena, que vai ficar sabendo agora do conteúdo da pergunta. Finanças. Como aumentar a arrecadação própria do município?
Qual a motivação para o contribuinte pagar com satisfação os seus impostos? Perfeitamente. Vamos lá. Finanças, quando esse tema é bem pertinente, porque eu vou me condicionar aqui ao foi, ao é e o será, e o projeto futuro. A gestão sempre teve uma preocupação em sanar as contas. Prefeitura Municipal, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, Fernando Antônio e Paulo, ela não é diferente da pessoa física. Quando você tem problemas financeiros, você te corta o crédito, isso dificulta a tua vida. A prefeitura é a mesma coisa. Então, desde o início, lá no início da gestão, foi pensando em sanear as contas. Esse é o primeiro passo. Depois que você tem as contas saneadas, que hoje, graças a Deus, a prefeitura, a gestão está muito próximo disso, você começa então a galgar postos maiores. Com questão de arrecadação, que é um princípio que tem... Dois são os pontos. Primeiro, enxugamento. Você tem que diminuir despesa. Isso foi feito lá atrás. E diminuir. Tem que sempre buscar isso. Diminuição de despesa. E aumento de receita. Como que você aumenta a receita? Buscando classe empresarial, estimulando. A prefeitura ela não dá empregos. Ela proporciona para que as pessoas venham e que deem emprego. Mas manter o funcionalismo público pago, e como que você aumenta a receita, traz gente para que eles que venham com empresas e assim se possa melhorar a condição financeira do município, que nós acreditamos que pode ser melhorado muito, porque nós temos um potencial extremamente grande dentro do agronegócio e modernização da máquina. Queria concluir dessa forma, modernização da máquina, efetivamente melhorar o sistema de arrecadação interna. Paulo Becker quer fazer algum acréscimo? Fique à vontade aí. Não. Ok, Fernando. Pré-candidato Carlos Sirena, pode sortear mais um tema? Fique à vontade aqui. É Bombuquinha, prefeito. Fique à vontade aí. Vamos lá. Essa canequinha aqui, né? É um patrocínio do Nortão da Sorte. Olha só. Número... Está na sequência aqui, número 10. 10. Fernando Antônio, é com você. Número 10, o tema é planejamento. Há encaminhamento de projeto nos âmbitos do Ministério e também do Governo do Estado para os próximos anos de um eventual segundo mandato? O senhor também criou um conselho gestor. Isso se manterá? Quem lhe auxilia nos projetos cujas obras estão sendo executadas hoje, Carlos? Projeto, nós temos engenheiros na prefeitura, temos engenheiros que fazem a parte aí técnica. Com relação ao conselho gestor, vou respondendo meio que de trás para frente, o que você me perguntou. Com relação ao conselho gestor, nós sempre pensamos o seguinte: toda e qualquer administração tem que ser participativa. Ninguém faz nada, absolutamente nada, de forma individual. A possibilidade de você cometer erros pensando sozinho é muito maior do que você pensando em conjunto. O Conselho Administrativo precisa, nas próximas gestões, seja o gestor que for, fica aqui um aconselhamento, hoje nós estamos como pré-candidato, mantenha um Conselho Gestor. Você irá errar menos. O Conselho Gestor definitivamente será mantido. A primeira colocação sua foi... Há encaminhamento de projetos nos ministérios e no governo do Além Estado? de encaminhamento, Fernando Antônio, você que nos acompanha, houve uma preocupação muito grande da gestão ao longo desses 2 anos, é bom sempre frisar que foram 2 anos apenas, de recuperar aqueles convênios que se tinham parado. Pode que citar o Complexo Esportivo, a Escola Monte Azul, ali no Costa e Silva, o Centro de Reabilitação, o próprio convênio de pavimentação. Se buscou aquilo que ao longo do tempo se havia perdido. Projetos futuros muitos. Precisamos trabalhar urgentemente, já está encaminhado e já está feito o projeto. Pronto, de uma futuro aeroporto aqui acho que meu tempo é bem curtinho, mas vou colocar a importância de você trazer a classe empresarial, o turismo empresarial, trazer essas pessoas, que é o empresário que vem, que vai gerar renda, vai montar a indústria, que vai gerar renda para dar emprego para os nossos filhos. Então, projetos tem e bastante, de uma perimetral, na saúde, na educação, teria que ter um tempo bem maior para relatar todos eles. Mas participação participativa. 2 minutos, agora vamos para o terceiro tema. O senhor fique à vontade, Paulo. Muito bem. Olá, prefeito.
pergunta, pode tirar com um pouquinho. Pode Opa, sortear o terceiro tema. Aquela pergunta Rapaz, o da trem aqui é rápido, É cara. rápido. Você fica. Aqui a fila anda. É muito tempo. Seu candidato. Eles colocam, para você que está nos ouvindo, eles colocam uma xícara aqui, você vai tirando, mas é muito rápido. Exatamente. Número. Olha, todo na sequência. 8. Foi a mas- 9, 10 e agora 8. Rapaz, então, vamos ver o que diz a 8 aqui. Tentar passar a ideia. A 8 é um pouco extensa, hein, Fernando? Dá para nós discutir um pouco aqui, né? Fique à vontade. Transportes e cidades. As duas secretarias foram colocadas juntos aqui. Nas estradas vicinais há muitas cobranças e a prefeitura sempre tem que fazer a parte que é do Estado. Tem como atender o produtor que está fora da linha da estrada principal, as estradas vicinais, prefeito? Tem e chama-se porteira adentro. Vamos colocar aqui duas situações bem claras. Nós temos duas situações distintas. Nós temos uma cidade que precisa ser cuidada. A nossa cidade precisa ser cuidada. Vou fazer aqui até uma analogia, não sei se é válido ou não, mas eu comparo sempre a cidade como a noiva, sabe? A noiva, quando ela entra na igreja, abre-se a porta. A cidade, quando você entra numa cidade, a impressão, você abre o vidro, você e sua esposa, né? Entra, olha que tem isso, tem aquilo. A cidade precisa ser cuidada, bem cuidada, com carinho. E o interior precisa também, porque é de lá que vem boa parte da sustentação. Os nossos pilares econômicos aqui, fundamentalmente, eles estão na pecuária, na madeira, agora na agricultura, no pequeno agricultor. Então precisa-se ter esse cuidado com as estradas. Um dos problemas seríssimos, e aí você falou da participação do Estado, né, Paulo? Seríssimo, gente. E isso aqui é bom que fique muito claro, que é com relação a pontes. Pontes. A estrutura de Juara, o perfil do município de Juara, ele mudou. Por isso as preocupações futuras, das gestões futuras, são necessariamente substituição de pontes, para dar acesso. De repente você tem uma estrada boa, que nem eu acredito que 80% delas estão hoje, mas tem a dificuldade de pontes. Aí vem a participação do Estado. Esse sentimento, esse discernimento nós já temos. Só para título de informação, foram substituídos ao longo dos 2 anos passados mais de 250 pinguelas. Mais de 250 pinguelas. E se você olhar, você não vai nem identificar onde. Falar, nossa, como? É porque tem bastante. Certo? E isso precisa sempre ser olhado, e ao longo dos tempos problemas virão, gente. Não se vai se resolver problemas de 20 anos em 2 anos. Paulo, quer fazer um acréscimo? Sim, é limpar a cidade, candidato, que é cheia de terra, mesmo no asfalto. Praças, urbanizar algumas áreas e pensar na questão ambiental. Qual a sua proposta? Quando nós falamos de cidade, Paulo, que ela precisa ser bem cuidada, isso é indiscutível. Nós temos as APP, que são bastante, né, a água aqui, até pela região que nós moramos. Qual que é a ideia das praças? Fazer uma varredura nessas praças, uma limpeza, um plantio de grama, e aí convocar, inclusive em alguns lugares já está acontecendo isso, convocar a sociedade para participação e manutenção da mesma. A limpeza de lixo que eu digo desde do lixo comum nosso, até mesmo galhos, vamos incorporar isso tudo, né? Preocupação número 1, tanto que a prefeitura adquiriu uma Bobcat, uma máquina que faz varredura, claro que está em fase de implantação, o servidor aprendeu a lidar mais ou menos com ela, e que será de grande valia, isso já está sendo de grande valia. A mudança das praças ali, a arborização das mesmas. Tá certo. Bom, depois, lembrando que no final nós temos aí o espaço de 3 minutos para o senhor voltar em algum tema. Pode sortear mais um tema, pré-candidato? Vamos lá. Às 11 horas, a reprise no Balanço Geral, e às 6 da tarde também. Mais uma pergunta saindo aí, número da pergunta. 2. Pergunta número 2, Fernando Antônio. Tema 2 é agricultura. Muito Beleza. se fala em cinturão verde no entorno da cidade. Certo. Na Feira Livre a gente tem pouca produção de Juara e a região de chácaras está ociosa, faltando inclusive incentivo, assistência técnica, enfim. Qual a proposta do senhor para produzir mais e gerar mais renda para esse pequeno? Perfeito. Assim como nós dividimos a infraestrutura em 2 partes, lá o interior, a estrada que dá sustentação à cidade, e a cidade, vamos dividir a agricultura, meus amigos, em 2 também.
a agricultura grande, de grande porte, esse cidadão, o que ele precisa é da porteira para fora. Só. Ele precisa de estrada para escoar lá, ponto. O restante ele resolve lá, porque ele tem uma condição econômica e de crédito melhor. Quando você fala do pequeno produtor, esse precisa do auxílio da porteira para dentro. Da porteira para dentro. O que nós precisamos fazer? Dar suporte e, acima de tudo, assistência técnica. Aconselho aos futuros gestores, e que nós já estivemos nos preocupando com isso, mas seja quem for, aquisição mais de 2 veículos para a parte de assistência técnica. Priorizar isso. Priorizar. Uma outra coisa que acho muito interessante, que já foi feito, nós temos 1.800 ligações rurais aprovadas de elétrica. Foram feitas, acredito que muito próximo de 1.000, para fixação. Primeiro, vamos fixar esse cidadão lá. A partir daí, vamos estimular ele a diversificar a cultura. Você quer ver o exemplo? Vou citar aqui 3 exemplos. Vamos ali na Paranorte, seu Pedro Belo, uns 3 quilômetros antes da Paranorte, com plantio de café irrigado. Está ali uma excelente opção. É só ir lá e verificar. Vamos citar aqui a dona Iraci, aqui que produz iogurte, que produz queijo, que produz doce. E que já está, inclusive, colocando na merenda escolar. Vamos citar o Leandro na Água Boa com maracujá. Então, esse incentivo ao pequeno produtor. Porém, não se pode vender sonho, vender uma coisa ilusória. Você tem que ir indo com os pés no chão, uma mudança de mentalidade, e que está acontecendo, graças a Deus, e que eu tenho certeza que o pequeno produtor fará parte importante disso. Fernando pode complementar. Ok, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: os assentamentos precisam das parcerias, principalmente do INCRA e da Empaer, né? Uhum. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? 1 minuto. Já tivemos, Fernando, no INCRA, buscando isso. Lá no assentamento, sempre teve-se uma preocupação também com aquilo que é inerente ao nosso município, que é a estrada e ponte. Agora precisa-se buscar um projeto, já estivemos em Brasília o ano passado, e os próximos gestores aconselho que façam a mesma coisa. Projetos de infraestrutura e também a introdução de pequenas produções, como o café, por exemplo, que é uma excelente opção. Ok, vamos então com o 5º tema sorteado, Paulo Becker. Na caneca do Nortão tem os números que o candidato tira agora ali, e leia por gentileza o número da pergunta. Vamos lá. 3. Pergunta de número 3, é comigo, né, Fernando? Muito isso. bem. Esportes. Muito bem, prefeito. Várias modalidades se viram quase que sem o apoio do poder público. O comércio saturado não dá conta de patrocinar tudo o que temos de projetos e de recursos para que o esporte em geral emplaque de vez. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Vou fazer mais aqui uma retrospectiva bem breve sobre o ano de 2018 e 2019, que são 2 anos de gestão. O esporte, eu vou admitir aqui, em 2018 se mantiveram os campeonatos base, se mantiveram handebol, karatê, as atividades esportivas base foram mantidas. 2019 ficou um pouco a desejar. E aí eu vou fazer aqui uma reflexão. Se você está em casa, tá, para depois concluir definitivamente a pergunta que você me fez. Você está em casa e tem uma queda de receita no teu salário, você vai ter que sacrificar alguma coisa. No início de gestão, diante de um cenário perturbador, um cenário difícil economicamente falando, teve que se sacrificar alguma coisa. É assim que a dona de casa faz. Você vai optar pelo remédio do seu filho, você vai optar pela alimentação, para depois você ir para uma lanchonete no final de semana. Foi assim que foi feito. Se priorizou saúde, se priorizou educação, se priorizou assistência social, e o esporte realmente ele precisa ser implementado. Quando veio o ano de 2020, que era o momento da coisa caminhar, e tanto assim que foi adquirido um ônibus para o esporte, certo? Que precisa se motivar isso, aí veio a pandemia. Mas o que os futuros gestores precisam fazer? Estimular, na minha opinião, categorias de base. Eu não sou muito simpático, eu vou confessar aqui, nem que isso me custe assim alguma coisa. No futebol profissional, por exemplo, eu não vejo
Futebol profissional, são 141 municípios no estado do Mato Grosso, 10 deles têm futebol profissional. Nós temos que investir na molecadinha, onde o tio, onde o pai, onde o avô vão lá assistir e estimular. A partir dali, sim, nós temos uma interação da sociedade como um todo. Então, investimento, categoria de base. Além de manter as atividades comuns que nós temos, esse tipo de investimento precisa ser feito. Acrescenta, Paulo. Pois é, só para complementar, prefeito, as associações de moradores hoje estão desmotivadas ou desmontadas. É uma ferramenta importante para auxiliar no esporte, o senhor pensa assim? Penso, claro que penso. As associações de moradores, lembra quando a gente era criança, que nas praças você colocava 2 traves lá, era muito comum, né? Botava 2 traves lá, bastante, né, Paulo? Mas até molecadinha jogando bola, e chamar as associações para isso. Esporte, todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, tira a criança de maus pensamentos, além de que a atividade física é importante. Mas você citou um exemplo, a participação da associação de bairro, não só com relação ao esporte. Governo participativo, essa é a sugestão que eu dou para o próximo. Muito bem, pergunta senhor Fernando Antônio Girardi. Vamos então ao último tema deste bloco. Carlos Sirena, fique à vontade, pode sortear aí mais um tema para esse bloco. O buquinho tá tremendo, parece. O Paulo, ele não perde oportunidade, né, Fernando? Ele não perde oportunidade, cara, olha. Vou ler, prefeito. 5. Número 5, bom, essa é uma área bastante complicada. Saúde. A reclamação é geral no que diz respeito à falta de especialistas. Quando o senhor assumiu a prefeitura, o hospital municipal era comparado inclusive à casa assombrada, né? Com as parcerias de hoje, muitos especialistas vieram com um novo quadro. A pergunta é: como melhorar a prestação do serviço de saúde, já que é um dos que mais demanda dinheiro? Primeiro, eu volto a repetir, participativa, pessoas, mobilizando a sociedade ao entorno disso. Você citou um exemplo, que não era só o hospital não, mas a cidade como um todo, mas vamos lá no hospital, realmente são fases que você tem que atravessar. Se você entra numa casa e essa casa está totalmente desestruturada, quebrado, reboco, janela quebrada, primeiro arruma essa casa para que ela atenda bem. E quando se trata de saúde, o cidadão que chega ali já chega fragilizado. Se ele encontrar um ambiente desagradável, deteriorado, ele até agrava a situação de saúde dele. Então houve essa preocupação. E aí vem a questão dos poderes constituídos, que ajudaram muito, o conselho gestor, a sociedade como um todo, se organizou. E está se tentando sempre humanizar. E eu fico, hoje quando se fala de saúde, a gente sente muito isso, porque eu vejo o quanto os profissionais da saúde estão se dedicando, buscando humanização. O próprio atendimento do Hospital Municipal. E vamos fazer como um todo. Houve a preocupação, se for no Machado, tem um posto de saúde totalmente reformado, você vem no Jaú, está reformado, todos os postos de saúde, com exceção ali do Jardim América, que a estrutura não é das melhores e que sugiro à futura gestão, seja quem for, que melhore aquela estrutura, que atende o Jardim América e o Porto Seguro. Os demais, a estrutura está pronta. Agora, e sempre ao lado, paralelo a isso, foi-se buscado profissionais. Aumentamos contratação de médicos, agora, futuramente, a instalação do posto de saúde na Gleba Japuranã, lá no PA Vale do Arinos, a criação de médico que atende aqui no posto, no antigo PAN, né, na UPA, que seria a UPA, né, que atende, uma médica que atende o interior, a informatização da saúde e a humanização. E foram contra... Puxa, não deu para falar das especialidades. Carlos, dando um acréscimo ainda, o senhor pode tocar inclusive nas especialidades, mas um questionamento que sempre surge é sobre a implantação de novos postos de saúde. O que o senhor pensa sobre isso? Nós temos 9 hoje, e eu acredito que tem mais um ou 2 lugares que têm essa necessidade, que precisam ser implantados, certo? Mas da especialidade, eu vou voltar lá, porque ela acabou ficando sem resposta. Nós precisamos, gente, fazer aquilo que tem-se condição. Não vamos
vamos pregar aqui sonho, não vamos pregar aqui inauguração de placa. Melhorar a equipe médica já foi melhorado. Existem 2 especialidades que nós podemos perfeitamente falar: oftalmologia e cardiologia. Quando se trata de uma neuro, uma coisa mais que tem um número normalmente de profissionais no país, menor número, já se torna mais difícil. Então, qual a sugestão? Trabalhe com um consórcio. Existe um consórcio onde os 4 municípios do Vale do Arinos vão ajudar no financeiro disso, porque realmente é muito caro. Pergunta agora de Paulo Becker. Muito bem, então o candidato está retirando a cumbuca ali, a pergunta de número 1. Número 1. Começando tudo aqui, então, vamos lá. Educação. Muito bem. Candidato, as escolas sucateadas do município são heranças deixadas por administrações anteriores. A do Jardim Califórnia, por exemplo, era um rancho de tábua. Aí da zona rural, então, nem se fala. E isso já é uma outra realidade. O que o senhor tem pretendido nesta área da educação num possível mandato de mais 4 anos? Num possível mandato nosso, nos próximos 4 anos, é bom nós entendermos primeiro o que temos na mão. Nós temos 14 escolas estaduais, 19 escolas municipais, e isso perfaz um total de 8.028 alunos. Olha o universo disso tudo. Houve uma preocupação da gestão, por esse período, em reformar essas escolas, deixar a estrutura, assim como falamos lá do Hospital Municipal com a ajuda da comunidade, as escolas da mesma forma, só que dessa vez com a ajuda também de instituições. Eu vou aqui citar como o Ministério Público, que foi um grande parceiro do município de Juara, certo? Participação das instituições, das igrejas, que a gente tem pregado sempre. Pintura, lá nas escolas do campo, todas elas lá para norte, aqui na Águas Claras, tá, enfim, todas elas foram refeitas, né? E também uma preocupação extremamente grande com relação à educação, que chama-se creche. Hoje nós sabemos que a participação da mulher na economia do lar é bastante importante. Você, dona de casa, sabe bem do que eu estou falando isso. Antigamente nós tínhamos mais paternalista, mais machista, o homem trabalhava. Hoje não. A mulher tem sido parte importantíssima na sustentação do lar. E onde ela deixa essa criança? Por isso houve uma preocupação da prefeitura, e a gestão está terminando até o final do ano, 12 salas de creches. Isso vai aumentar em mais de 250 vagas, certo? E temos que avançar ainda mais. Mas teve a reforma da Costa e Silva, teve a reforma da Escola Pingo de Gente, ali no Califórnia, como você falou, a construção da brinquedoteca. Já tem uma preocupação futura, nós temos essa preocupação futura, e se o projeto se concretizar lá na frente, né, nós temos essa preocupação de terminar a Monte Azul, obra totalmente perdida. Paulo. Perdida e enrolada. Porque há muito se espera aquela escola e parece que ela está sendo... reiniciou as obras agora. Reiniciaram as obras. E a prefeitura tem previsão de término dessa obra? Ela foi licitada, a empresa que pegou, eu não tenho precisamente o tempo de término, mas certamente o ano que vem vai estar concluído. Ok, sorteio mais um tema, pré-candidato a prefeito, Carlos Sirena. Exatamente. Até no exercício do mandato ele confunde um pouco a mente da gente, né? Sim. 7, administração. Carlos Sirena, como será a relação do senhor com os funcionários públicos? E uma outra questão que sempre se questiona: haverá concurso para preencher as vagas onde existe carência de profissionais? Fernando, e você que nos acompanha, é permitida substituição. Sai uma pessoa, você pode substituir. Questão de concurso, ela está vedada pela Lei Complementar 173 do Governo Federal até o final, salvo algum engano, até o final do ano que vem. Então estaremos impossibilitados no ano que vem de fazer concurso, se assim estivermos, né? Com relação ao relacionamento do servidor público, eu acho muito pertinente essa pergunta, e que nós temos... São duas coisas que são um pouco equivocadas na política, ao meu ver. Você que está nos acompanhando, nós temos essa concepção antiga
de que lá no passado alguns políticos andaram cometendo coisas erradas, coisas ilícitas, e se acabam jogando todo mundo numa vala só, né? Não, ainda existem pessoas boas com espírito público de ajudar a sociedade, trabalhar para a sociedade, assim como o servidor público, que muitas vezes ele é sacrificado, ele é condenado, a gente tem um preconceito. O relacionamento é bom e não existe uma máquina pública sem o servidor público. Existem algumas pessoas, o que se precisa fazer? Sempre é trabalhar numa reciclagem para que nós entendamos, assim como servidores públicos, que nós estamos aí para servir as pessoas. E eu tenho consciência de que a grande maioria do servidor público tem essa consciência. O relacionamento do gestor com o servidor, ele tem que ser próximo. Tem que ser próximo para que essa máquina realmente funcione com a verdadeira utilidade dela, que é servir as pessoas. Eu vou fazer um adendo nessa colocação ainda em cima de administração. Atestados médicos, licença-prêmio se tornam rotina na administração pública envolvendo os servidores. Como diminuir ou minimizar isso, Carlos? Quem pode questionar um atestado é um outro profissional. Certo. Nós, como leigos, não somos médicos, não podemos questionar. Se é emitido um atestado, é emitido por um profissional de saúde, é inquestionável, a não ser que um outro venha, né? Com relação à licença-prêmio e algumas outras, você tem que seguir a lei. Um gestor, ele tem que seguir a lei. A lei existe. Existe. Claro que ela tem critérios a ser utilizados, e vou falar em questão de licença-prêmio, né? Que é a questão de saúde. Existe uma lei. Nós somos servidores públicos e servos da lei. Ok, vamos então com mais um tema. Fique à vontade, Paulo. Muito bem, está ali o pré-candidato, já vai ler para nós a pergunta de número... Meia dúzia. Número 6. Muito bem, vamos saber aqui. Promoção social. Vamos lá com a questão então. Juara tem uma carência enorme em moradias populares. Tiraram famílias das áreas de risco, dando-lhes uma moradia digna. Há propostas para os próximos 4 anos, evidente num eventual mandato seu, nessa questão social? Que bom que veio essa pergunta, que bom. Nós mantivemos aquilo que precisa ser mantido. CREAS, Amor, Lar dos Idosos, Casa de Passagem, Conselho Tutelar, Cine. Essas são coisas pontuais que a gestão precisa manter e foi mantida. Certo? O que tem que se preocupar daqui para frente? 2 temas. E aí você colocou com bastante propriedade. Emprego e habitação. Como que você proporciona emprego? Prefeitura não dá emprego. Muito pelo contrário, na nossa concepção, nós temos é que enxugar a máquina cada vez mais. Tentar tornar ela mais útil, gastar menos e fazer mais. Essa é a preocupação com a máquina pública. Quem que dá emprego? As pessoas que vêm, por conta de que, aí sim entra o poder público, deixar uma cidade mais atrativa, uma região mais atrativa, para que o empresário venha dar emprego. Aí vamos na habitação. Temos um déficit hoje, meu amigo, minha amiga, de em torno de 500 a 600 habitações, certo? Estive há uns 20 dias na cidade de Várzea Grande, conhecendo um sistema, e lá fomos recebidos por um senador que nos colocou e nos mostrou um sistema habitacional não mais na horizontal, sabe aquelas casas uma atrás da outra? São predinhos, Fernando. Eu achei a coisa mais interessante do mundo, cara. Eles colocaram prédio, e cada predinho, bloco, são 16 apartamentos. Um condomíniozinho fechado, extremamente organizado. Você, numa pequena área de terra, você concentra, lá no que eu fui ver, tinha mais de 1.400 moradias. Então, um sistema tranquilamente fácil de ser implantado. E nós já temos o caminho, inclusive, tá? A ser seguido para isso, se as coisas se tornarem realidade. Muito bem. Complementando aqui, candidato, nós precisamos dar um jeito de arrumar a cidade. Regularização fundiária. E vamos falar só da parte urbana. Não é? Tivemos até uma audiência pública que foi aí sugerida pelo vereador Salvador Pisoli no início do ano, não é? E até o momento isso ainda não se concretizou.
para termos habitação e arrumar essas questões sociais, a regularização passa por isso também, né? Graças a Deus nós tivemos a grata satisfação de entregar títulos lá no Santa Terezinha. E aí que você vê a satisfação da pessoa que recebe. Você acabou de falar um tema importante, que é muito deficitário aqui. O que a gestão fez? Já fez uma licitação de uma empresa que virá, fizemos uma licitação para que a gente faça então a regularização fundiária. E aí o que nós pensamos, a gestão pensou, de fazer isso por etapa. Volto a repetir, não se prega sonho. Não chega com fórmula mágica, com varinha de condão que vai resolver todos os problemas. São modulares, vai por etapa. Vamos fazendo projeto piloto. E o projeto que se pensa em fazer, que nós pensamos em fazer, é o projeto Casulo. Dá início por lá, depois que a licitação estiver feita, que a empresa tiver contratada, tudo dentro da legalidade, inicia-se um projeto e nós pensamos inicialmente no Casulo. Fique à vontade para sortear, se eu não me engano é o último tema antes da pergunta que é feita a todos. Vamos lá. Número 4. Número 4, cultura, né? No passado se falava muito de dar pro povo pão e circo. Porém, a gente sabe que a cultura e a arte é importante. Aqui em Juara, a arte e cultura não duram muito tempo, apesar dos muitos artistas. Para desenvolver dança, teatro, artesanato, qual é a sua intenção? Primeiro nós temos que ter uma valorização interna. E nós nos preocupamos muito isso, Fernando. E se vocês acompanharam, durante essas lives feitas, nós priorizamos artistas locais. Nós temos que ver as pratas da casa. Se nós observarmos um Réveillon no passado, priorizamos pratas locais, artistas locais. Assim como a parte cultural, que eu acho que ela tem que ser, nós acreditamos muito nisso, que ela tem que ser ligado ao turismo e à indústria e ao comércio, como um todo. Mas da cultura falando, eu não consigo separar isso. Eu acho que o povo tem sua cultura e que ela também pode promover emprego, pode promover o bem-estar das pessoas. Não só a parte cultural. Por exemplo, incentivar a indústria moveleira, vem junto. Eu penso num todo, sabe? A cultura nossa, ela além de estar nos artistas, ela está lá naquele cidadão que está fazendo o artesanato, ela está lá pode ser feito um feirão de imóveis, a volta de todos os festivais. Isso é extremamente importante. Essa parada foi por conta da pandemia, todo mundo sabe disso. Nós precisamos, conheça a nossa terra. Há um programa interessante que nós temos como objetivo, conheça a nossa terra. De repente nós ficamos falando, lá na Chapada, um lugar bonito. Cara, nós temos cachoeiras aqui. Por que nós, de repente nós, Paulo Becker, não conhecemos a nossa própria terra? Por que não promovermos um turismo aqui, levando a nossa cultura, a criação do turismo empresarial, que também é cultura? Vamos trazer pessoas de fora para conhecerem isso. Associado a isso, nós teremos investidores, certamente. Então, basicamente, se for especificamente no termo cultura, valorização dos nossos artistas locais. Fazer um adendo, o senhor já citou, mas vamos lá. Festival de pesca, rally, carnaval, a ideia é se manter esses eventos? Se manter, tudo ser retomado. Isso tudo parou. Eu volto a repetir aquilo que nós falamos lá no começo. Precisava se priorizar. A saúde, que é o bem maior que nós temos. A educação precisava se manter. E isso tudo tem um custo. Por conta de uma queda de receita, é só a gente analisar que um transporte escolar hoje roda 520 quilômetros dia. E nós tínhamos um gasto de mais de 400 mil reais por mês. Teve que se priorizar por conta da queda de receita. A partir do ano que vem, precisa se voltar tudo isso, não tenha dúvida nenhuma. Festival de Pesca, inclusive, a secretária de Turismo já foi no governo do estado e já está providenciando, já deixando a data separada para o ano que vem. Paulo, vamos fazer a pergunta de número 11, então. É a pergunta que nós fazemos a todos os candidatos, né? Os pré-candidatos. É verdade. É comigo? É com você. Então, vamos lá. Quais são os critérios que serão usados para a escolha
de secretários de um eventual segundo mandato seu. Hoje, nós temos a grande maioria na administração municipal sair dos quadros dos servidores públicos. Como é que o senhor pretende refazer isso? Isso deve permanecer até por uma questão econômica. Agora aqui eu vou discordar de, às vezes, algumas colocações que eu escuto, que nós escutamos, que é que a coisa tenha que ser estritamente um profissional de nível superior. Eu não vejo muito dessa forma. Eu penso que a teoria tem que ser associada à prática. Nós temos bons engenheiros concursados na prefeitura que já prestam um bom trabalho. Nós temos bons médicos também concursados que já prestam um bom trabalho. Porém, nós não devemos separar da prática. Sabe por que, Fernando, que eu falo isso? Vamos citar a minha profissão. Eu sou zootecnista por profissão, mexendo com gado desde criança, certo? Eu chego numa determinada fazenda e eu vejo um peão da fazenda que ele aparta um gado, grosseiramente falando, melhor do que eu. Ele tem um entendimento prático melhor do que eu. Tenho a teoria e ele tem a prática. O que nós precisamos é associar isso. Numa estrada, por exemplo, eu não posso aqui chegar e falar assim, não, vou colocar um engenheiro top master big plus porque ele vai fazer. Mas o cidadão que passa naquela estrada ali, o prático, ele pode colaborar e muito. Precisamos do técnico de nível superior que elabore o projeto, a parte burocrática, precisamos, não tenha dúvida alguma. Mas nós precisamos ter essa associação com a parte prática. Esse é o critério, o discernimento que nós precisamos ter. Aproveitar o máximo do servidor, até porque é uma questão econômica mesmo, né? E colocar a prática junto com a teoria. Eu não posso unilateralizar isso, certo? Quer acrescentar? Não? Ok. Bom, antes da gente abrir espaço para as considerações finais, gostaria de saber do senhor o que o senhor achou dessa oportunidade de expor um pouquinho da sua vontade enquanto pré-candidato, essa oportunidade que o Grupo Amplitude está concedendo. Cara, vou ser sincero em falar, parabéns. Sinceramente, parabéns. Eu saio, vou falar por mim então, né? Eu saio fortalecido. A atitude que vocês tomaram, que o Grupo Amplitude tomou, eu estou diante aqui, não tenho aqui que, sem puxar saquismo, nada, acho que esse é o termo correto, mais popularmente falando, eu estou diante de dois profissionais. A comunicação, meio de comunicação, hoje é extremamente importante para que as pessoas tenham acesso, tenham discernimento, em todos os sentidos. Então vocês, comunicadores, contribuem, muitas vezes com críticas, tá? Muitas vezes com críticas, e que elas precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Então o tamanho, hoje, o meio de comunicação se atinge um número maior de pessoas. Precisam ser feitas até para as pessoas se corrigirem, né? Então eu me sinto bastante agradecido, saio daqui extremamente fortalecido. Então vamos lá, né? Espaço para o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais, para falar da sua pré-candidatura, né, Paulo? Exatamente. A pré-candidatura está colocada pelo Partido Democratas, estamos hoje como um pré-candidato, as convenções, devemos passar por uma convenção, então, para que a coisa se efetive. Eu vou registrar aqui o meu agradecimento a Deus, Fernando, Paulo, Cláudio, Jéssica, você e as famílias juarense, principalmente as famílias juarense. Tenho minha crença, respeito todas elas e acho que a sociedade ela se mantém em pé, sabe, por aquelas pessoas que creem. Agradeço a Deus pelo dom da vida, por me proporcionar esse momento, né? A emissora, o Grupo Amplitude, por essa atitude que acabei de falar, a vocês, apresentadores, jornalista, Paulo Becker, comunicador, Fernando Antônio. Nós sempre gosto também de colocar, e peço a permissão para isso, que nós temos fases na vida, e Juara não foi diferente. A fase aos pioneiros, prestar aqui uma homenagem a todos que vieram, que nos antecederam, que sofreram, que perderam vida, que ficaram mutilados, todos os pioneiros, as pessoas mais velhas que construíram esse município. Cabe a nós
cabe a nós, como cidadão, como poder público, dar continuidade e melhorar. Sabe o que eu acredito, meus amigos? Que Juara já melhorou, mas ela pode melhorar muito mais. Aos servidores públicos fica o agradecimento, aquilo que eu falei antes, que muitas vezes são injustiçados, mas que tem muitos e muitos que vestem a camisa, que dão o sangue para que as pessoas sejam atendidas. Saio daqui bastante fortalecido como pré-candidato e me vejo perfeitamente em condições, como pré-candidato, de liderar duas coisas, Fernando, e você que nos acompanha, duas coisas que se faz necessário no município de Juara. Primeiro, pacificação dessa sociedade. Nós somos um povo ordeiro, um povo extremamente trabalhador. O que nós precisamos é de paz, de viver em paz, que as nossas famílias tenham tranquilidade de criar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos e dar uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações. Me vejo em condições de liderar essa pacificação. E volto a repetir, já melhoramos, mas poderemos avançar e melhorar muito mais. Um abraço fraterno a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade, um abraço a todas as famílias juarenses e que Deus sempre continue nos abençoando.